Olá! Vamos para mais uma análise de obra do Paz. Terceira etapa, Pablo Picasso. A obra, o acordeonista. O sanfoneiro? Na linguagem popular brasileira, sobretudo nordestina, o sanfoneiro. Vamos lá conhecer um pouquinho da obra? Para a gente começar a falar da obra, que é uma obra super moderna, uma obra que pertence à vanguarda europeia, uma obra que pertence a Pablo Picasso, um dos maiores nomes da pintura moderna. Vamos dar uma pequena pincelada e falar quem foi esse cara, quem foi Pablo Picasso? Vamos? Primeira coisa, olha só, vou até ler o nome completo desse cara. Calma aí, deixa eu pegar aqui para ler, Opa. O nome desse cara é Pablo Diego José Francisco de Paulo Juan Napomuceno Maria de los Remédios Crispim Crispiano Santíssima Trindade Ruiz e Picasso. Sacanagem? Não, verdade, pode pesquisar, tá? Quem foi Picasso? Picasso foi o maior nome do cubismo europeu. E quando nós falamos de cubismo geral, também será Picasso. E quando nós falamos de vanguardas europeias, sempre citaremos Picasso. Picasso é o artista mais top desse período, um dos. Ele é um artista espanhol, ele foi pintor, escultor, desenhista, é considerado por muitos um dos criadores do cubismo, embora quando a gente fala em vanguarda e nascimento do cubismo, é difícil a gente falar com exatidão o criador de determinado movimento, porque as coisas aconteciam quase que simultaneamente, ao mesmo tempo um artista pegava a ideia do outro. Mas para muitos historiadores ele é sim considerado um dos criadores do cubismo, ele e Braque. E mais, Picasso é aquele artista que possui fases. Engraçado, né? Quando a gente fala em movimentos artísticos, às vezes nós falamos em fase. Cubismo, por exemplo, nós falamos em fase, mas o próprio Picasso, ele é um artista de fases. Por exemplo, quando nós falamos em Pablo Picasso, nós falamos em fase azul e fase rosa. E é importante você saber um pouquinho a respeito dessas fases. A fase azul estava muito relacionada com a questão da melancolia, como o próprio nome sugere, fase azul, havia quase que produções monocromáticas com tom azul, embora tinha outras cores, quase que monocromática. E a fase rosa já está diretamente relacionado com obras com outros coloridos, as cores começam a aparecer na obra de Picasso. É o período onde Picasso começa a fazer produções de pinturas da família dos saltimbancos, circenses, dentre outras. Então é importante você aí do outro lado pesquisar um pouquinho a respeito dessas fases do artista, que vai te ajudar a compreender um pouquinho mais a respeito do andamento da sua profissão como artista naquela época. E vamos lá, agora as fases do cubismo. As fases mais importantes do cubismo são a fase analítica, e o próprio nome sugere. Você vai analisar a obra, você vai interpretar a obra. O objeto que era tridimensional foi representado em um plano bidimensional e você vai tentar analisar aquilo que era tridimensional em algo bidimensional. Como assim? Exemplo. Deixa eu ver. O que eu vou pegar? Uma banana. 3 bananas. Como vocês podem ver, 3 bananas, 3 dimensões: altura, largura, comprimento e profundidade. Posso falar que essa banana é tridimensional? Com certeza. Agora, o que Picasso fazia dentro do cubismo? Analítico. Ele pegava o objeto tridimensional, transformava em algo bidimensional. E mais, ele fragmentava o objeto. Como assim? Ele pode muito bem pegar a casca de uma banana, abrir, picotar, rasgar e fazer de forma bem aleatória. Ele pode muito bem pegar a banana em si, aquilo que está dentro da casca, e colocar de forma super separada e aleatória. Ele pode inclusive pegar a cor da banana e separar.
e colocar a banana com qualquer outra cor. Poderia? Poderia. Então, essa fase analítica, ela nada mais é que você analisar aquilo que era tridimensional em um espaço com duas dimensões, ou seja, tudo no mesmo plano. Ele vai fragmentar o objeto. Resumindo, é como se ele pegasse o objeto, picotasse todinho e desenhasse de formas aleatórias. Aí cabe a você, espectador, fazer a interpretação desse objeto. Já o cubismo sintético, ele torna as formas reconhecíveis. Como assim? É onde o artista ele vai continuar fazendo essas produções com essas características bem parecidas com o analítico, mas ele vai pegar alguns objetos e vai levar direto para a tela com colagem. Por exemplo, um pedaço de madeira, colar na tela. Um pedaço de plástico, colar na tela. Letras que retirou no jornal e colar na tela. Isso, ou seja, a colagem daquilo que foi colado na obra de arte torna-se reconhecível. Porque, por exemplo, a madeira não deixou de ser madeira. Você não vai precisar ficar procurando e analisar a madeira para entender a obra. O cubismo sintético, por meio da colagem, faz com que você compreenda a obra de forma diferente do cubismo analítico. E aí, eu trago aqui como exemplo essa obra que nós vamos analisar, e aí a gente acaba já observando aqui, falando da nossa limitação da visão, falando da quebra dos fragmentos do objeto, falando da questão da nossa visão, a nossa perspectiva sobre isso que está sendo representado, e mais, nós vamos enxergar a realidade de uma maneira diferente. E era isso que o Picasso fazia nas suas produções. Ele não tinha o objetivo de fazer com que a gente compreendesse aquilo que ele tinha desenhado. O objetivo dele era fazer com que a gente analisasse aquilo que ele levou para a obra de arte. E fazendo isso, o que o Picasso faz? Ele rompe com os padrões. E não só Picasso, mas a vanguarda tem esse objetivo de romper com os padrões, quebrar os padrões. Puf, as coisas não serão mais o mesmo no mundo da arte. Nunca mais. Basta observar o que aconteceu aí depois das vanguardas. E quando a gente fala na fragmentação do objeto, que ele vai pegar e fragmentar ali na obra, ele pega vários ângulos, visões diferentes e vai inserindo na obra de arte. Cabe a gente olhar e falar, será que isso é isso? Será que aquilo é aquilo? Não sei. E aí, analisando aqui essa obra, a obra está aqui para vocês. Ela é uma pintura, chama-se o Acordeonista. Lógico, foi pintado por Picasso no ano de 1911, tá bom? Isso aqui nada mais é que um homem tocando um acordeão. De maneira brasileira, um homem tocando uma sanfona, tá bom? E a pintura é do estilo cubismo analítico ou sintético, gente? Tem alguma forma reconhecível? Tem algum elemento reconhecível? Não tem. Tem alguma colagem? Não tem. Se não tem, ela vai ser o quê? Analítico, porque cabe você analisar a obra de arte. Você consegue perceber com clareza nessa obra de arte a decomposição dos objetos, a fragmentação das formas, tá? E a difícil compreensão. Por quê? Nós não estávamos ali dentro da cabeça do artista para saber onde ele colocou cada pecinha do acordeonista, tá? E aí, as figuras, elas são completamente decompostas, tá bom? E você consegue perceber as várias formas geométricas, os tons monocromáticos, tá? Principalmente aqui, com o uso do castanho, né? Desse cinza, um pouquinho do branco, um pouquinho do preto, bege. Esse castanho que eu estou chamando é o marrom, tá, gente? Querendo ou não. É a predominância dessas cores que a gente consegue perceber aqui nessa obra. Essa obra não é uma obra muito grande, como a Guernica, tá bom? Ela possui 51 centímetros por 35 centímetros aproximadamente. E ela foi pintada com a técnica óleo sobre tela. Analisando mais um pouquinho a obra, você consegue perceber aqui, principalmente no meio da pintura, quando você olha atentamente, dá para perceber uma espécie de triângulo que é formado aqui no meio, tá? Talvez de forma proposital de Pablo Picasso, tá? Além disso, você percebe aqui as várias formas curvilíneas que você consegue perceber aqui nesses locais que já estão marcados, estão aparecendo aí na tela para vocês, tá bom? E a gente analisa e a gente não consegue encontrar
com clareza, né, esse sanfoneiro aqui. Mas é aquilo, a nossa visão é diferente, então cabe a cada um fazer a interpretação e achar de forma diferenciada, que talvez cada elemento, cada forma geométrica aqui pode fazer referência a partes dessa sanfona, ao sanfoneiro em si também, aos braços, às mãos. E aí, como não há uma identificação clara, gente, essa composição faz que o olho do espectador percorra por toda a obra, tentando encontrar o bendito sanfoneiro. E a gente encontra? Depende. Por exemplo, eu olho essa obra e eu encontro o sanfoneiro? Não. Mas a gente encontra algumas partes que a gente pode supor. Essa é uma obra que é complicada da gente analisar, não é como, por exemplo, o Guernica, que a gente olha, vê as partes fragmentadas, decompostas, mas aquela decomposição que Picasso faz ainda tem um pouco de produções de desenhos figurativos. Essa a gente não consegue. E uma das mais difíceis de Picasso. E aí? Conseguiu já decifrar? Conseguiu encontrar o acordeonista? E percebe, olha bem no centro aqui, os tons mais escuros estão concentrados justamente mais no centro, enquanto que ao redor esse tom meio que castanho, marronzinho, né, um pouquinho do bege também. Bom, a análise da obra foi essa, espero que tenham entendido e até a próxima. Tchau, tchau!